Em Gênesis 32 é apresentado o momento mais intenso, impressionante e tocante da história de Jacó. Um homem que conquistou afluência e fortuna, mas que tinha consigo mágoas internas e assuntos não resolvidos no passado. É nesta situação que Deus o desafia e o modifica, antes do esperado reencontro com seu irmão Esaú. Deus precisava confrontar e mudar Jacó, antes deste momento. Era necessário que Deus transformasse Jacó, pois para Deus a renovação pessoal é ligada à renovação espiritual. No capítulo a questão entre Labão e Jacó ficou resolvida. Labão se despediu de todos e partiu. E como ocorrerá a seu tio, Jacó teve uma visita dos anjos de Deus. Eles o afrontaram e Jacó os perguntou se era o campo de Deus. Por isso deu ao lugar o nome de Manaim, que significa o acampamento de anjos, se referindo a seu alojamento e ao alojamento imaginário que era rodeado pelos anjos de Deus, que protegiam ele e sua família. Os anjos de Deus sempre o encontraram na hora de sua necessidade, aparecendo na forma que era preciso, pois os anjos são o exército de Deus. Jacó se preparou para encontrar com seu irmão Esaú, pois ele carregava consigo o grande pecado que havia cometido a seu irmão. Mas Jacó estava disposto a buscar a paz e o perdão, dando o primeiro passo para isso. Jacó enviou seus mensageiros ao território de Edom para relatar suas conquistas e pedir para encontrar uma graça aos olhos de seu irmão, como se pedisse perdão pelos erros passados. Os mensageiros retornaram com o relato de que Esaú se dirigia a ele com 400 homens, que estavam mal intencionados. Claro que os mensageiros de Jacó não tinham falado com Esaú ainda. O medo e a angústia tomaram conta de Jacó, que tomou medidas para se proteger. Ele enviou alguns de seus homens à frente para receber o ataque, permitindo assim que os outros conseguissem escapar. Sua outra providência foi orar a Deus em busca de salvação, se declarando a Deus que lhe dera mandamentos e promessas. Deus era quem dizia vai ou volta, do poder e do direito, em cumprir sua promessa de estar sempre com Jacó e lhe fazer bem. A oração de Jacó era desprovida de presunção e ele admitira sua desonra em receber o auxílio divino, a ação da compaixão. A dedicação e a lealdade seriam os louvores de promessa, ensinamento e preceito da lei. A ascensão de Jacó da pobreza para a riqueza era devida totalmente à ajuda de Deus. Então, todavia devido ao natural temor humano, Jacó dividiu o comboio em dois grupos por causa do possível ataque de Esaú. Pois sua morte e de todo o seu clã pareciam pertinentes. Jacó terminou a oração pela validade das promessas de Deus, da fidelidade dele em cumpri-las mediante sua proteção. Assim Jacó deu uma nova direção ao comboio separado. O primeiro grupo serviu como enviado da paz, levando presentes a Esaú e transmitindo a mensagem de Jacó de reduzir a ira de seu irmão, de forma que quando estivesse na presença dele, ele o aceitasse amavelmente. No momento que Jacó disse, eu o aplacarei com presentes, e significa a tristeza dele por ter cometido um ato errado e seu maior desejo era o perdão, para que houvesse a reconciliação de ambos. O primeiro comboio com os presentes seguiu adiante. O restante do comboio permaneceu com Jacó e sua família, ficando aquela noite no campo, próximo ao rio Jordão entre o mar da Galileia e o mar Morto. Jacó depois enviou todos à margem sul de Val do Jaboque, para poder ficar sozinho, pelo menos no começo. O Val do Jaboque foi o marco do lugar da luta, misericórdia e da modificação divina, que é um trecho raso do rio Jaboque, que podia ser atravessado a pé. E foi nesse local, em uma noite que ocorreu o maior e mais extraordinário acontecido na vida de Jacó. Jacó se encontrou com Deus, e a partir daí foi necessário a luta para sua renovação. Jacó começou a travar uma luta com Deus e isso durou até o raiar do dia. Deus, vendo que Jacó não desistia, tocou na articulação da coxa dele, que se deslocou enquanto lutava com Deus. Jacó insistiu no combate, não deixando de lutar até que Deus o abençoasse, pois ele precisava de ajuda. Mas antes deveria confessar seu pecado que estava simbolizado pela troca de seu nome de Jacó para Israel, porque ele fora forte contra Deus e contra os homens, ele se sobressaiu. A mudança de nome simbolizava a modificação do ser interior, sendo a renovação, a transformação que Deus promete, levando uma pessoa a ser um novo indivíduo. Jacó não tinha certeza com quem havia lutado até o final do combate. Ao se levantar mostrou que era uma nova pessoa, tendo outra mentalidade, por isso passou a chamar aquele local de Fanuel.
pois havia visto Deus frente a frente e a vida dele foi salva. Pela sua condição física, devido ao deslocamento da coxa, seria testemunha constante de que a contenda com Deus havia ocorrido. Então, a luta de Jacó gerou experiências divinas significativas para homens e mulheres do Antigo e Novo Testamento, sendo um tipo de experiência cristã. Outro fator foi o pecado com os outros, que afeta a relação com Deus. Jacó teve que enfrentar Deus para compreender seu ato pecaminoso e para que houvesse sua mudança interna. E se ele não tivesse confessado seu pecado, teria incorrido no descontentamento divino. Jacó temia o poder de Esaú, amava suas posses e estava inclinado a dividi-las com seu irmão, para escapar com vida. Por isso resolveu enviar os presentes para mediação entre ele e Esaú. Jacó em sua oração reconheceu que não era merecedor, mas não gostava de repetir sua natureza capciosa. Ele foi vitorioso, porque foi leal no decorrer do combate, reconhecendo a posse de Deus em sua vida, reivindicando as promessas que Deus lhe fez. Jacó colocou seu destino e lealdade em Deus para cumprir o prometido. Pois em suas necessidades clamou a Deus, com afinco esperou sua bênção, ainda que lhe custasse a confissão do seu pecado. Assim testemunhou o socorro de Deus, nomeando o lugar e mostrando a fé imerecida, sendo pela misericórdia e compaixão de Deus. A postura de Esaú com seu irmão foi a resposta de oração de Jacó a Deus. Isso nos mostra o poder de oração, que transforma caráter, coração, mentes e intenções das pessoas a nosso favor. O amor de Deus deve nos constranger. E é maravilhoso senti-lo. Em Isaías 43:25 o Senhor diz: E eu mesmo, sou o que apaga tuas transgressões por amor a mim e dos teus pecados não lembro. E ainda em Miqueias 7:19 Ele nos perdoará de novo, calcará a seus pés as nossas faltas e jogará no fundo do mar todos os nossos pecados. Foi assim que Esaú fez com Jacó, constrangendo com seu amor, fazendo-o achar que estava na frente do próprio Deus. É assim, e nossas atitudes devem revelar Cristo em nós. Vemos também que a primeira coisa que Jacó fez ao adquirir propriedade em Canaã, foi de erguer um altar a Deus. O que significa? Reconhecer que graças a Deus somos e temos tudo. E para que as pessoas saibam a que Deus servimos. Esaú se apresenta a Jacó de coração limpo, a ponto de beijar e abraçar seu irmão, assim ambos deixam tudo de ruim para trás, e com isso houve o perdão sincero. Observamos ao ler o texto, o quanto Deus se importa com a nossa renovação interior. Deus não consente que nós nos desviamos desses confrontos. Pois frequentemente queremos que Deus mude nossas circunstâncias. Mas, Deus começa atuando dentro de nós. Vemos também, que mesmo no decorrer de nosso temor e aflição, podemos orar a Deus, lembrando a Ele das suas promessas. Não é uma prepotência fazer isso, é fé e fidelidade em sua soberania. Deus usa nossa incerteza e luta para nos modificar. Pois algumas vezes trazemos cicatrizes de condições difíceis. Mas, essas marcas não exprimem fracasso, e sim renovação, modificação. Antes de sanarmos nossas inseguranças ou atritos internos, precisamos consentir que Deus nos confronte e nos molde. Então, quando admitimos nossa fraqueza, é quando estamos mais perto do genuíno triunfo, e da promessa de Deus. Louvado seja Deus! Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras. Obrigada por assistirem ao vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo.